Você já percebeu que existem pessoas que começam do mesmo lugar que você, mas de alguma forma conseguem mudar completamente de vida? Enquanto algumas permanecem presas na mesma rotina, outras parecem despertar algo dentro de si e nunca mais voltam a ser as mesmas. Agora me responda com sinceridade. O que está te segurando hoje é a falta de oportunidades ou a forma como você pensa sobre elas? Porque a verdade é dura, mas necessária. A mudança que você procura não começa no mundo lá fora. Começa dentro da sua mente. E se você está aqui agora, não é por acaso. Talvez seja o momento de finalmente enxergar aquilo que sempre esteve diante de você, mas nunca foi compreendido de verdade. A transformação começa quando você decide não ser mais o mesmo de ontem. Então, antes de continuar, já faz o básico que ajuda esse canal a crescer e levar essa mensagem para mais pessoas. Inscreva-se no canal. Deixe o like, comente de onde você está assistindo e o que você quer mudar na sua vida, porque esse vídeo não é só conteúdo, é um despertar. E talvez, a partir de agora, você nunca mais veja a sua vida da mesma forma. Ele ficou parado por alguns segundos, como se aquela pergunta tivesse atravessado algo que ele vinha ignorando há anos. E se o seu maior inimigo fosse a forma como você pensa? Essa frase não saiu da mente dele. Repetia em silêncio, enquanto olhava para a própria rotina. Os mesmos horários, as mesmas dificuldades, os mesmos sonhos adiados. Não era falta de oportunidade, era falta de consciência. Naquela noite, algo mudou dentro dele. Não foi um evento externo, foi uma ruptura interna. Ele percebeu que nunca tinha realmente escolhido a própria vida. Apenas tinha reagido a ela. Então veio o pensamento que separa os comuns dos transformados. Se minha mente me trouxe até aqui, ela também pode me levar para outro nível. A partir desse instante, a vida deixou de ser automática e passou a ser uma escolha consciente. Mas uma nova pergunta surgiu, mais profunda e desconfortável. Ele estaria disposto a mudar tudo o que acreditava ser verdade sobre si mesmo? A jornada tinha começado e não haveria como voltar atrás. Ele ficou parado por alguns segundos, como se aquela pergunta tivesse atravessado algo que ele vinha ignorando há anos. E se o seu maior inimigo fosse a forma como você pensa? Essa frase não saiu da mente dele. Repetia em silêncio, enquanto olhava para a própria rotina. Os mesmos horários, as mesmas dificuldades, os mesmos sonhos adiados. Não era falta de oportunidade, era falta de consciência. Naquela noite, algo mudou dentro dele. Não foi um evento externo, foi uma ruptura interna. Ele percebeu que nunca tinha realmente escolhido a própria vida, apenas tinha reagido a ela. E então veio o pensamento que separa os comuns dos transformados. Se minha mente me trouxe até aqui, ela também pode me levar para outro nível. A partir desse instante, a vida deixou de ser automática e passou a ser uma escolha consciente. Mas uma nova pergunta surgiu, mais profunda e desconfortável. Ele estaria disposto a mudar tudo o que acreditava ser verdade sobre si mesmo? A jornada tinha começado, e não haveria como voltar atrás. Na manhã seguinte, nada ao redor dele tinha mudado, mas dentro, tudo era diferente. O mundo continuava o mesmo, pessoas indo e vindo, obrigações, pressa, distrações, mas agora ele enxergava algo que antes não via. A maioria das pessoas não estava vivendo, estava apenas sobrevivendo. E isso o assustou mais do que qualquer fracasso. Ele sentou sozinho, com a mesma sensação de inquietação no peito, como se algo o chamasse para uma direção que ele ainda não entendia. Foi então que a verdade surgiu de forma simples, quase cruel. Não basta perceber, é preciso decidir. Decidir o quê? Ele se perguntou. Decidir não aceitar mais a mesma vida. Decidir mudar o padrão. Decidir agir mesmo sem garantias. E nesse instante, uma nova consciência nasceu dentro dele.
Enquanto eu continuar esperando o momento perfeito, eu estarei escolhendo permanecer no mesmo lugar. O silêncio ao redor parecia mais pesado, mas agora havia algo diferente: clareza. Ele entendeu que a transformação não começa com motivação. Começa com decisão irreversível. E a pergunta que antes o confundia agora o confrontava diretamente. O que você faria se soubesse que não tem como falhar, a não ser por não tentar? Pela primeira vez, ele não procurou respostas fora. Ele sabia que o próximo passo não era entender mais, era agir. E naquela decisão silenciosa, algo dentro dele começou a mudar para sempre. A decisão tinha sido tomada, mas a verdadeira mudança não acontece no momento da decisão. Ela começa depois, no silêncio, quando ninguém está vendo. Os primeiros dias foram estranhos. Ele acordava com a mesma vida ao redor, mas já não se sentia o mesmo por dentro. Era como se algo tivesse sido ligado e não pudesse mais ser desligado. Mas junto com a clareza, veio o conflito. A mente antiga ainda falava alto. Isso não vai funcionar. Você sempre foi assim. Por que agora seria diferente? E ele percebeu algo profundo. A maior batalha não é contra o mundo. É contra a versão antiga de si mesmo. No início, tudo parecia simples na teoria. Mudança de vida, mentalidade milionária, disciplina, mas na prática, a realidade testava cada intenção. Havia dias em que ele queria voltar ao conforto do antigo padrão. Dormir mais, adiar, esperar o momento certo. Mas então ele se lembrava da pergunta que tinha quebrado sua rotina mental. E se o seu maior inimigo fosse a forma como você pensa? E isso o fazia levantar, mesmo sem vontade. A disciplina começou pequena. Não era algo grandioso. Não era uma virada de chave mágica. Era silenciosa. Levantar cedo quando o corpo pedia mais sono. Estudar quando a mente queria distração. Focar quando o mundo oferecia fuga. E cada pequena escolha parecia irrelevante, até ele perceber que estava construindo algo invisível. Um novo padrão. A disciplina não é o que você faz quando está motivado. É o que você faz quando não sente nada. Essa frase começou a ecoar na mente dele todos os dias, porque havia dias em que não existia motivação, só existência. E nesses dias, ele entendia a diferença entre quem sonha e quem constrói. Certa noite, cansado, ele se perguntou em silêncio: por que é tão difícil mudar algo que eu realmente quero mudar? E a resposta veio como um choque interno. Porque o cérebro prefere o conhecido ao invés do necessário. O antigo eu era confortável, mesmo sendo limitado. Foi aí que ele entendeu algo ainda mais profundo. Disciplina não é liberdade imediata, é construção de liberdade futura. E essa ideia mudou sua forma de agir. Ele começou a parar de negociar com a própria mente, sem só hoje não, sem amanhã eu compenso. Porque ele percebeu que cada exceção pequena estava criando um padrão maior. Os dias começaram a se acumular, e algo estranho aconteceu. Ele não tinha mudado o mundo ao redor, mas tinha mudado o modo como reagia a ele. Antes, qualquer dificuldade o parava. Agora, qualquer dificuldade o treinava. Mas o verdadeiro teste ainda viria. Porque disciplina não é construída na facilidade, é revelada na pressão. E a vida, como se estivesse observando sua transformação, começou a testar seus limites. Situações antigas voltaram. Distrações apareceram com mais força. Dúvidas tentaram se infiltrar novamente, e ele percebeu algo decisivo. Quando você muda internamente, o mundo tenta te puxar de volta para quem você era. Em um desses dias, quase desistindo, ele parou em silêncio e perguntou a si mesmo: o que eu estou escolhendo ser daqui para frente? Alguém que começa ou alguém que persiste? Essa pergunta mudou o rumo do seu dia. Ele não voltou ao antigo padrão. Ele continuou, mesmo cansado, mesmo em dúvida,
mesmo sem garantias. E foi assim que ele começou a entender o verdadeiro significado da disciplina. Não é rigidez, é identidade. Você não constrói uma mente milionária com grandes ações ocasionais. Você constrói com pequenas decisões consistentes que ninguém vê. Naquele ponto da jornada, ele ainda não tinha resultados visíveis. Mas algo mais importante já tinha acontecido. Ele não era mais o mesmo. E isso ele ainda não sabia. Mas era o começo de tudo. Com o passar dos dias, algo começou a ficar claro para ele. Não era a falta de esforço que destruía os resultados. Era a falta de direção. Ele estava fazendo mais, pensando mais, tentando mais. Mas ainda assim, sentia que algo escapava entre os dedos. Foi aí que ele percebeu uma verdade desconfortável. Estar ocupado não é o mesmo que estar avançando. O mundo ao redor dele era um campo constante de distrações. Notificações, conversas, pensamentos aleatórios, dúvidas internas, comparações invisíveis. Tudo parecia competir pela sua atenção. E ele começou a entender algo que nunca tinha levado a sério antes. Quem controla sua atenção, controla sua vida. Um dia, sentado sozinho, ele fez uma pergunta simples, mas devastadora. Em que exatamente eu estou focando todos os dias? E a resposta não veio com clareza imediata, porque pela primeira vez ele percebeu que seu foco estava fragmentado. Um pouco de energia aqui, um pouco de atenção ali, e no final do dia, nada realmente profundo tinha sido construído. A mente dispersa constrói uma vida dispersa. Essa frase começou a ecoar dentro dele como um alerta constante, e ele entendeu. Não era sobre fazer mais, era sobre fazer o essencial com intensidade total. A mudança começou de forma brutalmente simples. Ele começou a eliminar o que não importava, não imediatamente perfeito, mas consciente. Coisas que antes pareciam pequenas começaram a ser vistas como grandes vazamentos de energia, conversas sem propósito, distrações digitais. Hábitos automáticos, e cada eliminação criava espaço mental, e algo inesperado aconteceu. Quanto menos ele fazia coisas irrelevantes, mais energia ele sentia para o que realmente importava. Era como se sua mente estivesse finalmente respirando pela primeira vez em muito tempo. Mas o desafio não era eliminar o externo, era silenciar o interno. Porque mesmo em silêncio físico, a mente continuava barulhenta. Dúvidas surgiam. E se você estiver errado? E se isso não levar a lugar nenhum? E se você estiver perdendo tempo? E ele percebeu algo crucial. O maior inimigo do foco não está fora, está dentro. Foi então que ele começou a treinar algo novo. Presença. Quando estudava, ele estudava. Quando pensava, ele pensava. Quando agia, ele agia, sem dividir a mente entre passado, futuro e medo. E nesse processo ele fez outra pergunta transformadora. O que mudaria na minha vida se eu estivesse 100% presente em apenas uma coisa por vez? A resposta não veio em palavras, veio em sensação. Pela primeira vez, ele sentiu o poder da profundidade. A mente milionária não faz 1000 coisas superficiais. Ela faz poucas coisas com obsessão de excelência. Os dias começaram a mudar de forma perceptível. Não porque ele fazia mais, mas porque ele fazia melhor. E isso começou a refletir internamente. Menos ansiedade, mais clareza, mais controle. Mas o verdadeiro teste do foco ainda estava por vir. Porque quando você começa a evoluir, o mundo não te aplaude. Ele te testa. Distrações voltaram com mais força. Oportunidades falsas apareceram. Atalhos tentadores surgiram e ele entendeu. Foco não é uma conquista, é uma guerra diária. Em um momento de cansaço, ele quase cedeu. Pensou em só dar uma pausa. Pensou em voltar depois. Pensou em hoje não faz diferença.
Mas então veio uma lembrança interna forte. Toda vez que você negocia com sua disciplina, você perde um pedaço do seu futuro. Ele fechou os olhos por alguns segundos e decidiu continuar. Não por motivação, mas por identidade. Quem aprende a proteger o próprio foco, começa a construir uma vida que os distraídos nunca entenderão. E naquela fase da jornada, algo silencioso começou a nascer dentro dele. Não era apenas disciplina, não era apenas foco, era direção. E quando o foco encontra direção, a vida começa a mudar de nível. Em algum ponto da jornada, ele percebeu algo que mudou completamente a forma como via o mundo. Não era a falta de oportunidades que limitava as pessoas. Era a forma como elas enxergavam as oportunidades. Antes, ele também pensava assim sem perceber. Via o mundo como um lugar onde era preciso lutar por espaço, como se tudo fosse limitado, como se o sucesso de um significasse a perda de outro. Mas agora, depois de tantas mudanças internas, essa visão começou a se desfazer. Tudo começou com uma pergunta simples, mas desconfortável. E se o mundo não estiver te negando nada, mas apenas respondendo à forma como você pensa? Essa pergunta ficou ecoando, porque se fosse verdade, então o problema nunca foi o mundo, era ele. Ele começou a observar as pessoas ao redor. Algumas viviam reclamando, outras viviam comparando. Algumas desistiam antes mesmo de tentar. E ele percebeu um padrão silencioso. Quem pensa em escassez, age em medo. Quem age em medo, nunca expande. A escassez não está no mundo, está na mente que acredita que tudo é limitado. Essa frase começou a incomodá-lo, porque parecia verdadeira demais para ser ignorada. Ele lembrou de momentos da própria vida em que recusou oportunidades por medo. Medo de falhar, medo de não ser suficiente, medo de perder o pouco que tinha. E naquele instante, algo ficou claro. O medo sempre disfarça a escassez. A transformação começou dentro da forma como ele reagia às situações. Antes, ele via dificuldades como bloqueios. Agora, começou a vê-las como possibilidades ainda não exploradas. E isso não aconteceu de um dia para o outro. Foi um treino mental diário. Ele começou a se perguntar: o que existe aqui que eu ainda não estou enxergando? E essa simples mudança de pergunta começou a mudar as respostas da vida. A mente dele começou a expandir. Ideias surgiam com mais clareza. Soluções antes invisíveis começavam a aparecer. E mais importante, o medo começou a perder força. Mas nem tudo era fácil. Havia dias em que a antiga mentalidade tentava voltar. Dias em que ele se pegava pensando: isso não é para mim. Isso é difícil demais. Eu não tenho as mesmas condições dos outros. E ele entendeu algo profundo. A mentalidade de abundância não é um estado permanente. É uma escolha repetida. Você não muda o que vê mudando o mundo. Você muda o mundo mudando o que acredita ser possível. Ele começou a desafiar cada pensamento limitante, não com agressividade, mas com consciência. Sempre que um pensamento de escassez surgia, ele perguntava: isso é fato ou é apenas uma crença antiga tentando me proteger? E pouco a pouco, algo começou a se transformar. Ele deixou de competir com os outros e começou a competir com a própria versão anterior. Deixou de ver o sucesso alheio como ameaça e passou a ver como prova de possibilidade. E essa mudança interna trouxe uma sensação nova: liberdade mental. Uma liberdade que não dependia de dinheiro, status ou validação. Era algo mais profundo. A verdadeira abundância começa quando você percebe que crescimento não tem limite, apenas direção. Mas o teste real ainda viria. Porque quando a mente começa a se expandir, a vida começa a exigir mais coragem. E com novas ideias surgindo, novas responsabilidades também apareceriam.
Ele ainda não sabia, mas estava prestes a sair da fase de mudança interna e entrar na fase de construção real. E isso mudaria tudo outra vez. Havia um ponto na jornada em que pensar já não era suficiente. Ele já tinha mudado hábitos, já tinha ajustado o foco, já tinha começado a enxergar o mundo de outra forma. Mas mesmo assim, ainda havia momentos de dúvida, momentos em que o caminho parecia longo demais. Momentos em que os resultados ainda não tinham aparecido. Momentos em que a mente antiga sussurrava: talvez isso não seja para você. E foi exatamente aí que ele percebeu algo decisivo. Disciplina te faz continuar, mas é a fé que te faz acreditar quando nada ainda faz sentido. Ele começou a observar algo estranho em si mesmo. Quando tudo estava sob controle, era fácil seguir em frente. Mas quando nada era visível, quando não havia garantias, quando o progresso parecia invisível, era aí que tudo era testado. E ele se perguntou: o que me sustenta quando não há nenhum sinal de que estou indo na direção certa? Essa pergunta o levou a um novo nível de consciência, porque ele percebeu que a maioria das pessoas não desiste por falta de capacidade, desiste por falta de crença sustentada. Elas precisam ver para continuar. Mas ele estava aprendendo algo diferente. Aprender a continuar sem ver. A fé não é a ausência de dúvida, é a decisão de continuar apesar dela. Essa frase começou a se tornar um pilar interno, porque havia dias em que ele não sentia confiança. Havia dias em que o silêncio era maior do que qualquer resposta. Havia dias em que tudo parecia estagnado, mas mesmo assim, ele continuava. E nesse processo, algo profundo começou a mudar dentro dele. Ele deixou de depender de validação externa. Não precisava mais de sinais constantes de que estava no caminho certo. Não precisava mais de aprovação. Não precisava mais de garantias. Ele começou a construir uma força interna silenciosa. E foi então que ele fez uma pergunta que mudou tudo. E se o progresso já estiver acontecendo, mas ainda não estiver visível? Essa simples pergunta mudou sua percepção do processo, porque ele entendeu algo essencial. Nem toda evolução pode ser medida imediatamente. Ele começou a comparar isso com uma semente. Por fora, nada acontece por um tempo, mas por dentro, tudo está se reorganizando, raízes se formando, estruturas sendo criadas, fundamentos sendo fortalecidos, e ninguém vê isso, mas sem isso, nada cresce. O invisível sempre antecede o inevitável. Essa ideia começou a se tornar parte da forma como ele pensava. E então, ele mudou a forma de interpretar o próprio esforço. Não mais como algo imediato, mas como construção. Ainda assim, havia dias difíceis, dias em que ele se sentia sozinho na jornada, dias em que parecia que ninguém entendia o que ele estava fazendo, dias em que seria mais fácil desistir do que continuar acreditando. E nesses dias, ele aprendeu a fazer algo novo, confiar sem sentir, porque ele percebeu algo poderoso. Sentimento é instável, fé é decisão. Ele começou a repetir para si mesmo em silêncio: eu não preciso ver para saber que está acontecendo. Eu não preciso sentir para continuar. Eu não dependo do agora para construir o futuro. E essa repetição não era motivação, era treinamento mental. Aos poucos, algo começou a mudar. A ansiedade diminuiu, a pressa desapareceu e uma nova sensação surgiu: estabilidade interna. Mesmo sem resultados visíveis, ele já não se sentia perdido. E então veio uma virada silenciosa. Ele começou a agir como alguém que já acreditava no próprio futuro, não porque ele tinha provas, mas porque ele decidiu sustentar a visão. A mente milionária não espera evidências para acreditar. Ela acredita até que as evidências apareçam. E essa mudança trouxe algo inesperado. As coisas começaram a responder. Pequenas oportunidades surgiram.
Ideias começaram a fluir com mais clareza. Pessoas certas começaram a aparecer no caminho. Nada explosivo, mas consistente. E ele entendeu algo fundamental. A fé não muda apenas a mente, muda o comportamento. E o comportamento muda o destino. Mas a jornada ainda estava longe de terminar. Porque acreditar no invisível é apenas o começo. O verdadeiro desafio agora seria lidar com os erros, as quedas e os fracassos inevitáveis do caminho. E isso testaria tudo o que ele havia aprendido até aqui. A jornada nunca foi uma linha reta. Depois dos primeiros sinais de mudança, algo dentro dele começou a se estabilizar. Mas o mundo, como se testasse sua evolução, trouxe novos desafios. E foi aí que ele descobriu uma verdade que ninguém gosta de aceitar. Crescer não elimina as quedas, apenas muda a forma como você reage a elas. A primeira queda veio de forma silenciosa. Um erro de decisão, uma oportunidade mal interpretada, um resultado abaixo do esperado. Nada que parecesse grande para quem observa de fora. Mas dentro dele, aquilo bateu diferente. Por um instante, a mente antiga tentou voltar. Você não mudou nada. Você só teve sorte por um tempo. Isso não é para você. E ele percebeu algo perigoso. O fracasso não destrói você. Ele apenas amplifica o que já existe dentro da sua mente. Se você tem dúvida, ele aumenta a dúvida. Se você tem fé, ele fortalece a fé. Ele ficou em silêncio naquela noite. Não fugiu da dor, não tentou ignorar o erro, não procurou distrações. Ele apenas encarou e fez uma pergunta que mudou sua forma de lidar com tudo. O que esse erro está tentando me ensinar que eu ainda não entendi? Essa pergunta não trouxe conforto imediato, mas trouxe algo mais importante: direção. O fracasso não é o oposto do sucesso, é parte do caminho que ninguém quer repetir, mas todos precisam atravessar. Ele começou a revisar suas próprias decisões, não com julgamento, mas com consciência. Onde ele acelerou demais, onde ele ignorou sinais, onde ele deixou o ego falar mais alto que a estratégia. E pela primeira vez, ele não viu o erro como derrota, viu como ajuste. Mas o verdadeiro desafio não era entender o erro, era não desistir depois dele, porque toda vez que algo dava errado, existia uma tentação silenciosa. Talvez eu devesse parar. Talvez isso não seja para mim. Talvez eu esteja perdendo tempo. E foi nesse ponto que ele entendeu algo decisivo. A diferença entre quem vence e quem desiste não é a ausência de quedas, é a continuidade depois delas. Ele começou a observar pessoas ao redor. Algumas desistiam após o primeiro erro, outras após o segundo. Algumas nem começavam com medo de errar, e ele percebeu algo profundo. O medo de errar é mais limitante do que o próprio erro. Quem não aceita cair, nunca aprende a se levantar mais forte. E então, ele tomou uma decisão interna. Não seria mais definido pelos erros, mas pela resposta aos erros. Cada queda agora tinha um novo significado: treinamento. Aos poucos, algo começou a mudar dentro dele. O medo de errar diminuiu. A resistência aumentou. A maturidade emocional cresceu. Ele já não buscava a perfeição, buscava a evolução. E isso mudou completamente sua energia. Antes, cada falha era um peso. Agora, cada falha era um degrau. Mas a jornada ainda não tinha chegado ao nível mais profundo, porque depois das quedas vem algo ainda mais desafiador: a construção de hábitos que sustentam o novo eu. E isso exigiria uma versão ainda mais disciplinada dele. Depois das quedas, algo dentro dele ficou diferente. Não era mais empolgação. Não era mais ansiedade por resultados rápidos. Era algo mais silencioso, mais maduro. Ele começou a entender que transformação real não acontece em momentos de inspiração,
mas na repetição do que ninguém vê. E foi aí que ele chegou a uma conclusão inevitável. O que você faz todos os dias constrói quem você se torna, mesmo quando você não percebe. No início, ele acreditava que grandes mudanças vinham de grandes ações, mas agora via de forma diferente. Percebia que os grandes resultados eram apenas o reflexo de pequenas decisões acumuladas, e isso mudou tudo. Ele começou a observar seus próprios hábitos com mais atenção. O que ele fazia ao acordar? Como ele reagia ao estresse? Em que ele investia sua atenção quando ninguém estava cobrando nada dele? E essas perguntas começaram a revelar verdades desconfortáveis. Você não é o que diz que quer ser. Você é o que repete todos os dias. Havia dias em que ele ainda sentia vontade de voltar ao antigo padrão. Aquela versão dele que buscava conforto imediato, que evitava esforço, que escolhia o fácil em vez do necessário. Mas agora ele tinha consciência, e consciência muda tudo. Ele começou a entender que hábito não é algo que você escolhe uma vez. É algo que você reforça continuamente. Cada repetição fortalece uma identidade. E então, ele fez algo simples, mas poderoso. Começou a construir hábitos pequenos, mas inegociáveis. Não perfeitos, não exagerados, mas consistentes. Levantar em um horário definido, estudar mesmo quando não queria, organizar o dia antes de agir, eliminar distrações antes de começar. E cada pequena ação parecia insignificante no momento, mas acumulava poder com o tempo. Ele começou a perceber uma mudança interna, a resistência diminuía, a clareza aumentava e a mente começava a confiar mais nele mesmo. Mas o verdadeiro teste dos hábitos não era começar, era continuar quando ninguém mais estava motivando. Em alguns dias, ele não sentia nada, nem vontade, nem inspiração, nem emoção. E nesses dias, ele descobriu algo essencial. Hábitos fortes não dependem de sentimentos, dependem de identidade. Você não cria hábitos para alcançar sucesso. Você cria hábitos porque decidiu ser alguém diferente. E essa mudança de identidade começou a refletir em tudo. Ele já não negociava consigo mesmo com tanta facilidade. Já não se permitia tantas exceções. Já não dependia de estar bem para agir. Ele apenas fazia. E aos poucos, algo começou a se tornar evidente. A vida dele estava mudando sem ele perceber de forma dramática. Não era explosivo, era consistente. Mas junto com essa evolução, veio uma nova percepção. Hábitos não apenas constroem sucesso. Eles revelam quem você realmente é quando ninguém está olhando. Isso trouxe um novo nível de responsabilidade, porque agora ele sabia. Cada pequena escolha estava moldando seu futuro de forma irreversível. O sucesso não acontece no dia em que você muda, ele acontece no dia em que você decide não voltar atrás. E assim ele continuou, um dia de cada vez, um hábito de cada vez, uma escolha de cada vez, sem pressa, mas sem pausa. Mas a jornada ainda não tinha chegado ao seu ponto mais profundo. Porque agora ele estava prestes a enfrentar algo ainda mais importante, a reconstrução da própria identidade. E isso mudaria tudo novamente. Em algum momento da jornada, ele percebeu algo que mudou completamente o sentido de tudo o que vinha fazendo. Não era mais sobre hábitos, não era mais sobre disciplina, não era mais sobre foco, era sobre identidade. Ele começou a se perguntar algo que antes nunca tinha considerado com profundidade. Quem eu preciso me tornar para sustentar a vida que eu desejo? E essa pergunta não trouxe conforto, trouxe responsabilidade. Porque ele entendeu que não basta querer uma vida diferente. É preciso ser alguém diferente. Você nunca alcança o que deseja, você alcança quem você se tornou. Essa ideia começou a mexer com tudo dentro dele.
porque ele percebeu que por muito tempo tentou mudar resultados sem mudar a raiz do problema, a forma como ele se via. Ele lembrava de momentos em que agiu pequeno, mesmo querendo crescer. Momentos em que hesitou, mesmo sabendo o que precisava fazer. Momentos em que voltou atrás, mesmo tendo clareza. E tudo isso tinha uma origem invisível. A identidade que ele carregava dentro de si. Ele começou a observar isso com mais profundidade. Não era falta de conhecimento. Não era falta de oportunidade. Era coerência interna. Ele agia de acordo com quem acreditava ser. E então veio a virada mais importante da jornada. Ele entendeu que mudar a vida exigia mudar a identidade primeiro. Ele começou a se fazer novas perguntas todos os dias. Como alguém disciplinado agiria agora? Como alguém focado tomaria essa decisão? Como alguém que já venceu esse problema reagiria? E aos poucos, essas perguntas começaram a substituir os antigos padrões automáticos. Quando você muda a pergunta, você muda o comportamento. Quando você muda o comportamento, você muda o destino. Mas essa fase não era simples, porque a mente antiga ainda tentava resistir. Ela dizia: você não é assim. Você sempre foi diferente disso. Isso não combina com você. E ele percebeu algo profundo. A identidade antiga luta para sobreviver quando você começa a evoluir. Ele começou então a praticar algo poderoso, repetição consciente de nova identidade. Não como mentira, mas como construção. Ele não dizia eu quero ser, ele dizia eu estou me tornando. E essa pequena mudança de linguagem começou a transformar sua forma de agir. Porque palavras não apenas descrevem a realidade, elas moldam a percepção dela. Você não se torna o que sonha, você se torna o que pratica quando ninguém está te vendo. E aos poucos, algo começou a mudar de forma quase invisível. Ele já não precisava se forçar tanto. As decisões certas começaram a parecer mais naturais. A resistência interna começou a diminuir. Era como se uma nova versão dele estivesse tomando espaço. Mas ele entendeu algo importante. Identidade não muda de forma repentina. Ela é substituída aos poucos, e cada escolha correta enfraquecia a versão antiga. Havia momentos em que ele ainda sentia o velho eu tentando voltar. Mas agora ele já sabia o que fazer. Não negociar, não justificar, não voltar atrás. E isso começou a criar algo poderoso dentro dele. Coerência. Ele já não era alguém que apenas sabia o que fazer. Ele era alguém que fazia o que sabia. E nesse ponto da jornada, ele percebeu algo transformador. A mente milionária não é construída quando você vence o mundo, mas quando você vence a si mesmo repetidamente. E isso o preparou para o próximo nível. Porque depois da identidade, vem a fase mais intensa de todas. A conquista da mente inabalável, onde não basta mudar, é preciso permanecer firme quando tudo tenta te derrubar novamente. Chegou um momento na jornada em que já não havia mais retorno, não porque tudo estava perfeito, mas porque ele já não era mais a mesma pessoa que começou. E isso mudava tudo. Ele olhava para trás e percebia algo que antes parecia impossível de entender. Não foi um evento, uma oportunidade ou uma sorte que o transformou. Foi uma sequência silenciosa de decisões internas. E agora, pela primeira vez, a mente dele estava diferente. Não era mais reativa, não era mais frágil, não era mais dependente de validação externa. Era estável, mas essa estabilidade não veio da ausência de problemas. Ela veio da forma como ele aprendeu a lidar com eles. Problemas ainda apareciam, dúvidas ainda surgiam, desafios ainda surgiam no caminho. Mas algo essencial tinha mudado. Eles já não controlavam mais sua mente. A mente inabalável não é aquela que nunca cai. É aquela que nunca permanece caída.
Ele entendeu algo que mudou a forma como via toda a sua jornada. O verdadeiro sucesso não é sobre conquistar o mundo. É sobre conquistar a si mesmo todos os dias. E nesse ponto, ele percebeu uma verdade profunda. Antes, ele buscava resultados para se sentir alguém. Agora, ele agia como alguém que já havia decidido quem era. E isso eliminou uma grande parte do conflito interno. Porque quando a identidade está alinhada, a ação deixa de ser esforço e se torna natural. Ele começou a notar algo diferente ao seu redor. As mesmas situações que antes o abalavam já não tinham o mesmo efeito. As mesmas críticas que antes o paralisavam agora passavam sem impacto. As mesmas incertezas que antes dominavam sua mente agora eram apenas parte do processo. Quando sua mente se torna inabalável, o mundo deixa de te controlar e começa a te desafiar. Mas o maior entendimento veio em silêncio. Ele percebeu que nunca foi sobre dinheiro, nunca foi sobre status, nunca foi sobre validação, nunca foi sobre comparação. Era sobre evolução. E então veio uma consciência final, quase como uma conclusão interna. A mente milionária não é um destino, é uma forma de viver. Ele entendeu que a verdadeira riqueza não começa no bolso. Começa na forma como você pensa, reage, escolhe e persiste. E olhando para tudo o que passou, ele fez a pergunta final da jornada. Se eu sou capaz de me transformar assim, o que mais ainda é possível para mim? E dessa vez, não havia medo na pergunta, havia poder. Você não descobre sua força quando tudo está fácil. Você descobre quando decide não voltar a ser quem era. E assim, a jornada não terminou como uma chegada, mas como um início. Porque ele percebeu que a verdadeira mente milionária não tem fim. Ela evolui. Sempre. Depois de tudo, ele percebeu algo que não tinha percebido durante a própria transformação. Ele nunca esteve realmente mudando de vida. Ele estava mudando de identidade. E isso muda a forma como tudo é visto. Porque quando você acredita que está em processo, você ainda se sente distante do destino. Mas quando você entende que já se tornou, tudo começa a operar de forma diferente. Ele não se via mais como alguém tentando vencer. Ele se via como alguém que já tinha decidido não voltar atrás. Isso trouxe uma paz estranha. Não era euforia, não era empolgação, era estabilidade. Os dias continuavam comuns por fora, mas por dentro havia uma estrutura nova, uma mente que não desaba com facilidade, uma consciência que não negocia valores, uma direção que não depende de emoção. E então ele percebeu algo que nunca tinha sido dito em voz alta durante toda a jornada. A transformação não tem um ponto final, apenas novos níveis de consciência. Você não chega ao sucesso. Você se torna alguém que o sucesso acompanha. Agora, quando ele olhava para o passado, não havia arrependimento, havia entendimento. Cada erro foi necessário, cada queda foi construção, cada dúvida foi parte do processo. E quando ele olhava para o futuro, não havia medo, porque o futuro já não era um mistério incontrolável. Era apenas a continuação das escolhas presentes. Ele entendeu algo simples, mas profundo. A mente milionária não é sobre ter mais. É sobre ser mais consciente de quem você é enquanto constrói o que deseja. E nesse novo estado, uma última reflexão surgiu. Se eu mudei tanto apenas mudando minha mente, então o que ainda está escondido dentro de mim, esperando ser despertado? E essa pergunta não trouxe ansiedade, trouxe expansão, porque ele finalmente entendeu. A jornada nunca foi sobre chegar em algum lugar. Era sobre se tornar alguém impossível de ser parado. E assim chegamos ao fim dessa jornada. Mas a verdade é que isso não é um fim, é um começo disfarçado. Porque se você acompanhou tudo até aqui, você já percebeu algo essencial.
A mente é o verdadeiro ponto de partida de qualquer transformação. Não é o dinheiro, não é a sorte, não é o tempo. É a forma como você pensa, decide e persiste quando ninguém está vendo. Talvez você não esteja onde queria estar hoje. Talvez ainda existam dúvidas, medos e incertezas no seu caminho. Mas a pergunta que realmente importa agora é: o que você vai fazer com tudo o que acabou de aprender? Porque conhecimento sem ação é apenas informação esquecida. A vida não muda quando você entende. A vida muda quando você decide agir diferente a partir de agora. Então não espere motivação perfeita. Não espere o momento ideal. Não espere tudo fazer sentido. Comece com o que você tem, hoje, agora. Se essa história tocou você de alguma forma, então esse é o momento de dar o próximo passo. Inscreva-se no canal para não perder mais conteúdos como este. Deixe o like para fortalecer essa mensagem e fazer ela chegar em mais pessoas. Comente o que mais impactou você nessa jornada. Quero saber sua reflexão. E lembre-se, a diferença entre quem sonha e quem realiza é a decisão de continuar mesmo quando ninguém acredita. Você não precisa de uma nova vida. Você precisa de uma nova mentalidade. E quando a sua mente muda, tudo ao seu redor começa a mudar também. Nos vemos no próximo vídeo.